Olá, esperamos que todos bem nesse dia de hoje. Meu nome é Patrícia, sou uma trabalhadora voluntária do Evangelho no Lar. E nesse dia de hoje, então, iremos fazer o estudo do Evangelho juntos. Para iniciarmos, então, a nossa tarefa, convido a todos para fazermos uma prece inicial. Neste momento, unindo nossos pensamentos, iremos agradecer a vida que temos, as oportunidades diárias para a nossa renovação íntima, agradecendo os nossos desafios, agradecendo o muito que recebemos, agradecendo as energias que nos incentivam para sermos pessoas melhores, energias de amor e de paz. Que Jesus, nosso Mestre amado, esteja conosco em todos os instantes. Que possamos sempre lembrar dele, aquela figura amorosa, firme, mas extremamente amorosa, nos olhando, nos incentivando para sermos pessoas melhores. Que a paz fique conosco. Que assim seja. Então, no dia de hoje, foi nos proposto falarmos um pouquinho sobre o capítulo 3, que tem o título Há muitas moradas na casa de meu Pai, os itens 6 e 7 desse capítulo. O item 6 tem o seguinte título: Destinação da terra, causa das misérias humanas. Vou ler um pouquinho para a gente poder conversar sobre esse item 6 do capítulo 3. Espanta-se encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado que se está colocado e que se dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Então, muitas vezes, nós nos pegamos falando, sobre quantas coisas ruins tem na Terra, quanta maldade, exatamente essas palavras, quanta maldade nós percebemos sobre a Terra. Mas o Evangelho vem, então, nos esclarecer que sobre a Terra está apenas uma fração da humanidade. O que significa isso? Que nem todos estão na Terra. No item 7, ele vai nos dizer assim: se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos, num hospital não se vêem senão doentes e estropiados, numa prisão de forçados, e vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Aqui está dizendo que numa grande cidade nós não podemos pensar que toda a população está, por exemplo, dentro de um hospital, ou que toda a população está dentro de uma prisão, Nós não podemos avaliar uma cidade por essa população. Mais adiante ele diz: ora, da mesma forma que uma cidade, toda a população não está nos hospitais, que foi o que eu disse antes aqui.
ou nas prisões. Toda a humanidade não está sobre a terra. Então, o Evangelho vem nos esclarecendo, fazendo essa comparação muito importante. Nem todos estão nesses lugares. Assim também os espíritos, a humanidade. Nem todos estão sobre a terra. O homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Então, esse capítulo, esses itens 6 e 7, nos esclarecem muito da importância de nós estarmos hoje aqui nesse planeta, de provas e expiações, passando por essas transformações, mas que é algo temporário. Temporário. Precisamos cada vez mais colocar em prática os nossos ensinamentos, a nossa fé. Que nós possamos ser aqueles que não fiquem fomentando que no nosso mundo só tem maldade, só tem pessoas que fazem coisas erradas. Que nós possamos ser aqueles que enxergam o amor nas atitudes das pessoas. Onde tem amor, lá está Deus. Onde existe esse sentimento mais puro, lá está nosso Pai Deus. Então, que nós possamos enxergar as situações da nossa vida como elas verdadeiramente são, como passageiras. Que nós possamos enfrentar as situações sem ficarmos resmungando o tempo inteiro. Porque nós sabemos também que a maneira que a gente passa pelas situações também dizem muito das nossas decisões. Quantas vezes estamos do lado de um companheiro e uma companheira a vida toda resmungando, falando mal, por uma obrigação. Isso nos faz mal. Esse é um dos exemplos. Então, que nós possamos transformar esses sentimentos que nós trazemos. E não também nos colocarmos em uma posição superior. Porque se estamos nesse planeta Terra, passando por esses desafios, porque nós ainda vibramos no egoísmo, no orgulho. Porque se não fosse isso, nós não estaríamos ainda aqui. Nós estaríamos em mundos muito mais felizes, onde reina a harmonia. Então, precisa cada vez mais ficar claro para nós a importância que tem a nossa vida, que são a temporal, que é um momento que nós estamos enfrentando, não é eterno. Assim como um doente vai para um hospital para se curar, para tratar de alguma doença, assim também somos nós. Estamos aqui temporariamente enfrentando esses desafios. Então, que possamos enfrentá-los da melhor maneira possível. Enxergar sempre o lado bom e belo de todas as situações. Ah, Patrícia, mas isso é difícil. Sim, é difícil. Por isso que nós não estamos fazendo parte daqueles espíritos de luz que ouviram Jesus há 2000 anos atrás e se transformaram. Porque muitos de nós estávamos lá naquela situação, mas ouvimos Jesus e aquilo não mexeu em nós. Aquela luz do Mestre naquele momento não mexeu no nosso mais íntimo. Diferente de hoje, onde tantos anos se passaram, tantas escolhas não muito boas que fizemos, e hoje nós já compreendemos um pouquinho mais o amor de Jesus, a paz do Mestre Nazareno.
Então, que possamos refletir e perceber que nem todos estão encarnados na Terra e que essa nossa encarnação é temporária. Mas mesmo sendo temporária, precisamos nos dedicar o máximo para diminuir o nosso egoísmo, diminuir o nosso orgulho. Nós não iremos terminar a nossa encarnação sem egoísmo e sem orgulho, mas que eles possam ser menores, que aquela raiva, aquele ódio possa ser menor, que possamos trabalhar esses sentimentos de mágoa dentro de nós. Porque quando nós temos mágoa, ódio, raiva do outro, muitas vezes o outro nem sabe desse sentimento que nós estamos nutrindo. E esse sentimento faz mal para nós mesmos. Então, que possamos avaliar diariamente que pensamentos estamos tendo, que energias estamos vibrando. Se nós estamos vibrando para a energia do nosso planeta, ser uma energia de luz, de amor, de paz, ou nós estamos vibrando naquela energia da maioria, que não é tão boa. Ao assistirmos uma notícia ruim, que possamos vibrar por essas pessoas que foram atingidas e não ficar fomentando. Porque assim como aqueles que ainda vibram no ódio, na raiva, são filhos de Deus, como nós, um dia também irão despertar para o amor, para a luz. Assim como eu disse antes, muitos de nós estávamos lá com Jesus e não despertamos naquele momento. Mas tivemos toda uma caminhada para hoje percebermos a importância. Assim, todos irão passar por essas transformações. Que possamos nós não ser aqueles que julgam esses irmãos do caminho. A atividade do Evangelho no lar, ela dá sustento a toda a família. Que nós possamos lembrar de parar, pelo menos uma vez por semana, e convidar a todos aqueles que estão conosco no nosso lar, para fazermos uma leitura do Evangelho. Nós podemos abrir o Evangelho ou ler na sequência. Ler 1, 2 itens, calmamente, e refletir sobre os ensinamentos do Evangelho. Mas refletir sem fazer apontamentos, sem fazer julgamentos. Que possamos juntos estudar o Evangelho e pensar o que aqueles ensinamentos têm a ver com a nossa rotina. O que nós possamos colocar em prática destes ensinamentos de Jesus. Porque esses ensinamentos são atuais, sim. E precisamos e podemos colocá-los em prática. Que nós possamos refletir em família quais deles já conseguimos fazer, quais estamos na caminhada, quais precisamos trabalhar mais. Juntos. Convidar a todos. Mas muitos não querem participar. Não tem problema. A gente então vai fazer com quem quer participar. Nós iremos convidar toda a família, mas não iremos forçar as pessoas que querem participar, que nós possamos colocar a água, para ser frutificada, que nós possamos abrir o Evangelho. E aqueles que quiserem podem também colocar outra leitura no Evangelho, como Fonte Viva, é um dos livros indicados. Aqueles que têm crianças nos lares, jovens, adolescentes, também podem ler o Evangelho e também ler após uma leitura juvenil, infantil,
para que estes se sintam pertencentes a este momento familiar. Não esquecendo de sempre iniciarmos com uma prece e encerrarmos também com uma prece. E que no nosso Evangelho nós possamos lembrar de vibrar por todos, pelos que estão nos hospitais, pelos que estão nas prisões, pelos desencarnados, vibrar pelo nosso planeta, pelos que a gente muito ama, para aqueles que a gente ainda não ama tanto. E principalmente agradecer a vida que temos. Então, convido a todos que façam o Evangelho em seus lares, com suas famílias, vibrando pela paz, pela harmonia do nosso planeta azul. Convido a todos, então, nesse instante, para fazermos a nossa prece de encerramento do nosso Evangelho de hoje. Mais uma vez, nos colocamos numa posição tranquila, serena, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos, de recebermos essas energias vindas do alto, energias que curam nossas dores mais íntimas. Que possamos, nesse instante, fazer aquele nosso pedido a Jesus de Nazaré. Entregar a Ele, que nos conhece profundamente. Que possamos diariamente lembrar-nos do convite de Jesus a nós. O convite à luz, ao amor. Jesus, Mestre amoroso de pura luz, nos convida para sempre estar com Ele. Que possamos aceitar esse convite e vibrar na luz, na paz. Que naqueles momentos de turbulência possamos lembrar do Mestre sereno, a nos olhar e a nos guiar em dias muito mais felizes. Estejamos em paz, na doce paz de Jesus de Nazaré. Que assim seja.